E boa tarde para você que nos acompanha agora no nosso Boletim Legislativo. Chegou a hora de ficar por dentro dos principais assuntos da Câmara e também da nossa cidade. E hoje vamos falar de saúde no Boletim. Campanha de vacinação contra a gripe completou um mês e nós vamos apurar a adesão da população. Como está a cobertura vacinal da nossa cidade, hein? Se você não se vacinou, fica o lembrete. Ainda falando em números e datas, só no primeiro mês de funcionamento da Delegacia da Mulher 24 horas em São José, os atendimentos aumentaram mais de 50%. Também vamos te mostrar o trabalho da Patrulha Maria da Penha em São José e, claro, mais notícias e prestação de serviço aqui no Boletim. Mas para abrir o jornal de hoje, eu te convido para acompanhar a nossa reportagem com a cobertura da sessão solene que concedeu o título de cidadão joseense ao médico e diretor da Faculdade de Ciências Médicas de São José, Dr. Luiz Antônio Vani. Proposta pelo vereador Fernando Petit, a honraria reconhece a trajetória de trabalho do homenageado que tem contribuído com a saúde da nossa cidade. Uma noite marcada pela emoção. Assim foi a entrega do título de cidadão joseense ao Dr. Luiz Antônio Vani. No plenário da Câmara, estiveram presentes familiares, amigos de profissão e alunos do curso de Medicina da Faculdade Humanitas. A honraria é destinada a pessoas que não são nascidas na cidade, mas desempenham um papel de destaque em São José. O autor da proposta foi o vereador Fernando Petit. Uma pessoa que tem um currículo muito grande dentro da área de saúde, desde que foi professor na Unesp, né? Vindo depois para São José dos Campos, culminando na Faculdade Humanitas, né? Que está em 16º na qualificação de melhores faculdades do Brasil. Então, São José dos Campos tem uma faculdade de medicina, de um trabalho sério e bem colocada no ranking, o que deixa a gente mais tranquilo que teremos profissionais bons para o futuro. Luiz Antônio Vani é médico, formado pela Unesp. Em 1977, iniciou na profissão, atuando como professor na Faculdade de Medicina de Botucatu, onde também foi diretor da instituição. Durante a trajetória, ainda foi chefe de gabinete da reitoria da Unesp, presidente da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e realizou pós-doutorado na Universidade do Texas. Em São José, desde 2013, está à frente como diretor-geral da Faculdade de Ciências Médicas da cidade, a Humanitas, primeiro curso de medicina do município. Eu já tenho alguns anos, não é, que a gente vem ensinando e aprendendo ao mesmo tempo, porque a gente aprende muito com os alunos e também com os pacientes, de tal forma que é um aprendizado misturado com o ensino e isso é muito bom. Dr. Luiz Vani é casado com a Vilma, avô do Marcelo e pai do Lucas e do Matheus. Inclusive, Matheus seguiu o mesmo caminho do pai, sendo atualmente também professor e anestesiologista. Para a família, este reconhecimento marca um momento especial de valorização aos 48 anos de contribuição do Dr. Luiz Vani à medicina. Fico muito lisonjeado e muito honrado pelo título. Acho que é o maior título que alguém pode ter perante uma cidade. Então é algo que a gente fica como filho e como colega de profissão também, né? Filho e colega de profissão. Fico extremamente feliz e uma honra muito grande, como sempre. É difícil falar do pai, mas fico muito feliz e muito honrado. Dr. Vani também tem a trajetória marcada pela dedicação ao ensino e contribuição ao SUS. Na cidade, atuou no Conselho Municipal de Saúde, em comissões relacionadas à educação, urgência, emergência e ética em pesquisa do Hospital Municipal. Um trabalho importante na construção de políticas públicas na área da saúde. Nosso hospital que precisa dessa formação desses novos médicos jovens, bem formados, né, para o futuro, para a gente continuar trilhando nosso crescimento no hospital, uma assistência à saúde para a cidade de qualidade. Então ele é uma figura importante, muito importante nisso, central nesse desenvolvimento, né?
O evento ainda contou com uma homenagem da Atlética da Faculdade Humanitas, que foram os responsáveis pela música. A associação, formada por estudantes do curso de Medicina, também fizeram uma placa em reconhecimento ao diretor por todo o empenho e suporte aos estudantes na formação acadêmica. Pra gente é muito importante, porque além dele ser o nosso diretor-geral na faculdade, ele é uma das pessoas que mais apoiam a gente lá dentro, tanto em questão de esporte, tanto em questão de, assim, de ser uma família pra gente lá dentro. Então hoje a gente veio no sentido de homenagear essa pessoa tão importante que ele é dentro da faculdade pra gente. O ápice do evento foi a entrega do diploma pelas mãos do vereador Fernando Petit do título de cidadão joseense a Luiz Antônio Vani. Ao receber a honraria, Dr. Vani ressaltou a importância da educação em prol da medicina do país. Qualquer coisa que se faça pela cidade de São José dos Campos é pouco, né? A cidade é muito boa, me recebeu muito bem, né? Tanto amigos quanto políticos da cidade, quanto professores, de tal forma que eu me sinto em casa aqui, né? Eu tenho essa cidade como minha, uma cidade que realmente a gente gostaria de ficar aqui para sempre. E a campanha de vacinação da gripe completou um mês aqui em São José e o dia D da campanha foi no último sábado. Normalmente as mobilizações começam em maio, mas o início foi antecipado para o começo de abril por conta da chegada das vacinas. E como muitas cidades do país estão decretando estado de emergência em função do aumento no número de síndromes gripais, a gente foi apurar a situação da nossa cidade e como está a adesão do público-alvo à campanha. Seu José Carlos e Dona Neide sempre ficam atentos ao calendário vacinal da gripe. Em São José dos Campos, a campanha começou no dia 1º de abril e, na mesma semana, o casal foi logo se imunizar contra a influenza. Manter a carteirinha de vacinação em dia é sagrado para os idosos. Depois que a gente começou a tomar, nunca mais a gente deixou de tomar. Ano nenhum a gente perdeu a vacinação. A gente vem tomando todo ano, rigorosamente, na data que a gente vê na televisão, a gente corre atrás. A gente sabe que a chegada do inverno, a gripe chega junto, às vezes até antes, né? Aí a gente fica atento. Já chegou, a gente já se correu e foi tomar. De acordo com a Secretaria de Saúde, o número de doses aplicadas durante abril, o primeiro mês da campanha, foi mais de 61 mil doses, ou seja, 20,29% do público-alvo. A meta é imunizar 90% dos grupos prioritários, que incluem idosos, crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes, puérperas, povos indígenas, pessoas com doenças crônicas, profissionais da área da saúde, professores, entre outros. Esse grupo mais vulnerável, que é extremamente importante vacinar, por quê? Para a prevenção da gripe. Se não for proteger assim, alguma vacina protege 100%? Não, nenhuma vacina protege 100%. Mas o risco de diminuição de internações e óbitos dessas pessoas é extremamente importante. Esses grupos prioritários podem receber a vacina da gripe em qualquer uma das 40 unidades básicas de saúde e nas 5 unidades avançadas do município. Além disso, a Prefeitura e o Colégio Tablô firmaram uma parceria para reforçar a campanha de vacinação. Até o dia 30 de maio, o local que fica na rua Claudino Pinto, número 85, no centro de São José, terá disponível para o público as vacinas contra a gripe, sarampo, cachumba, rubéola e febre amarela, em horário especial, das 7 às 9h30 da noite. Tem um site da Prefeitura que dá todas essas informações. Você entra no site, além das informações desse público-alvo, você vai ter o quê? Vai ter os horários de funcionamento das unidades. Fora isso, a gente tem que lembrar que a gente funciona das 8 às 18 e a partir das 19 horas, o Colégio Tablô está também nos ajudando a fazer a vacinação de gripe. Então, nesse horário diferenciado que alguém não pode ir na UBS, do grupo de risco, ele vai das 19 até as 21h30 no Colégio Tablô para se vacinar. A imunização é a principal forma de prevenção contra o vírus da influenza, evitando complicações
e o agravamento da doença. A enfermeira técnica reforça a importância dos grupos prioritários se vacinarem antes da chegada do inverno, época mais suscetível para a proliferação da doença. Conversa com seu ginecologista, gestantes, que a gente vê que tem uma certa resistência em vacinar de gripe. As crianças, a gente percebe também que às vezes tem resistência em se vacinar da gripe. É extremamente importante a gente vacinar este grupo para o quê? Para não adoecer. E a gente começou antes do inverno essa campanha. E seu José Carlos e Dona Neide deixam o exemplo para a família e para toda a população sobre a importância de manter a vacinação em dia. Se proteger contra a gripe é um dever de todos. A gente está sempre se vacinando e desde que a gente começou a se vacinar, nós não tivemos mais problema daquele resfriadão forte. Fala, nossa, eu vou ficar de cama 2 dias, 3 dias. Nunca mais, depois que a gente começou a tomar vacina. E procure o posto de vacinação, tome a vacina para se prevenir, principalmente as pessoas que tomam remédio também de uso contínuo, né? Que tem um problema de saúde, às vezes não sabem ainda que pode tomar. Então, que fiquem alerta para tomar também. Como a gente viu na reportagem, todas as UBSs de São José estão oferecendo as doses da vacina contra a gripe. Então, se você faz parte do público-alvo, não deixe de se vacinar, porque essa proteção vale para você e também para o próximo, viu? E ainda no tema da saúde, o Banco de Sangue de São José também tem realizado campanhas, mas para convocar doadores para aumentar o estoque. Só que nesse período de vacinação contra a gripe, a orientação é para doar sangue antes de se imunizar. É que algumas vacinas precisam de um intervalo até a pessoa estar autorizada a fazer uma doação. E quem vai explicar melhor para a gente é a repórter Luísa Minas, que está lá no Banco de Sangue. Luísa, boa tarde. É isso mesmo, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Boletim Legislativo nessa tarde. Bom, quem tem interesse em doar sangue, para contribuir, salvar outras vidas, tem que estar atento justamente agora, nesse período que as campanhas de vacinação estão em alta, tem as recomendações certinhas a seguir e quem me ajuda a trazer mais informações sobre isso é o Dr. Marcelo, aqui do Hemocentro de São José. Então, doutor, eu começo te perguntando justamente essas pessoas que desejam doar sangue, mas que tomaram a vacina recentemente, quanto tempo tem que esperar, qual que é a recomendação? Bom dia, tudo bem? Bom, aí vai depender da vacina. Então, assim, no caso da dengue, febre amarela, é aguardar 30 dias depois que receba a vacina. No caso de Covid, se for Coronavac, 48 horas e se for as demais, 7 dias. Então, vai depender do tipo de vacina para a gente verificar se a inaptidão serão 48 horas, 7 dias ou 30 dias. Então, é importante ou que os candidatos doem sangue antes da vacinação ou, se eles receberem a vacinação, entrem em contato conosco para nós informarmos qual tipo de vacina e para orientarmos em relação ao tempo de inaptidão. E, doutor, também é uma época, né, que o pessoal costuma pegar bastante resfriado nesse tempo seco. Então, qual a recomendação que o senhor dá também para esses candidatos que desejam doar sangue? Se for apenas um resfriado, sem febre, aguardar 7 dias depois da melhora dos sintomas. Agora, se ele fez uso de antibiótico, tem que aguardar 14 dias após o término do antibiótico. O importante é vir doar sangue, estando bem de saúde, não pode ter febre, dor no corpo, porque você pode colocar em risco aquela pessoa que vai receber a transfusão. E essa época do ano, doutor, é uma época que tem bastante doação ou como é que está a atual situação aqui do Banco de Sangue? Geralmente quando o tempo começa a esfriar, né, as pessoas acabam tendo um pouco mais de preguiça de vir doar sangue, né? Então, realmente, nesse período que mais frio ou que chove, realmente o número de candidatos à doação de sangue cai. Então, é importante que a pessoa sempre tenha esse hábito de doar, porque doar sangue é um ato de solidariedade, né? Então, sem o doador, nós não temos como fazer cirurgias, tratamentos de vários tipos de doenças. Então, é importante, mesmo com frio, que venha até o Hemocentro para doar sangue, né? Para fazer o nosso ato de solidariedade. E para finalizar, doutor, eu queria que você passasse as informações certinho para o pessoal que deseja vir doar sangue, horário e tudo mais. Então, o horário é de segunda a sexta, das 7 às 16 horas, né? O importante é não fazer nenhum uso de alimentos gordurosos antes da doação, né? Estar bem em boas condições de saúde, não ter febre, não estar fazendo uso de antibióticos, né? E qualquer dúvida, entrar em contato conosco antes de vir, para a gente passar as orientações corretamente. Certinho, doutor. Muito obrigada pelas informações. Bom, pessoal, é isso, né? Agora fica aqui o meu convite também para você que deseja doar sangue e ajudar a salvar vidas. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado pelas informações, viu, Luiz? Então, pessoal, a vacinação é fundamental
mas ajudar o próximo doando sangue também. Então, se você é um doador e vai se imunizar contra a gripe ou outras doenças, é interessante fazer a doação de sangue antes, viu? E mudando um pouquinho de assunto, o Pátio de São José está com diversas vagas abertas em várias áreas. É o que a gente te mostra na nossa agenda de serviço. O Pátio, o posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para açougueiro, ajudante de obras, almoxarife, aplicador de asfalto impermeabilizante, assistente de engenharia, atendente de lanchonete, atendente de padaria, auxiliar administrativo, auxiliar de confeiteiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, carpinteiro de obras, corretor de imóveis, cortador de roupas, costureira em geral, cozinheiro geral, eletricista, eletricista bobinador, eletromecânico de manutenção de elevadores, empregado doméstico diarista, empregado doméstico nos serviços gerais, fiscal de caixa, gerente de loja e supermercado, instalador fotovoltaico, mecânico de automóvel, mecânico de manutenção de bombas, operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias, operador de teleatendimento ativo, operador de telemarketing receptivo, pedreiro, recepcionista atendente, representante comercial autônomo, vendedor interno, vendedor porta a porta e vendedor pracista. Ainda vagas para pessoas com deficiências nos cargos de analista de marketing, assistente administrativo e operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao pátio levando RG, CPF, carteira de trabalho e cartão cidadão. O pátio fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro da cidade. E bom, a gente falou do primeiro mês da campanha de vacinação contra a gripe e vamos falar de outros números de destaque, que são os atendimentos da Delegacia da Mulher em São José, que passou a funcionar 24 horas. Só no primeiro mês do novo modelo, o número de boletins de ocorrência registrados aumentou mais de 50%. Isso mostra o impacto do trabalho 24 horas, que era uma cobrança efetiva das vereadoras da Câmara. A Delegacia de Defesa da Mulher, localizada na zona oeste de São José dos Campos, se tornou um local de acolhimento para muitas mulheres que sofrem algum tipo de violência. De janeiro a março deste ano, o número de boletins de ocorrências registrados presencialmente na Delegacia de Defesa da Mulher aumentou 55%. Desde março, a DDM passou a funcionar 24 horas, medida que colaborou para o crescimento das denúncias. Posso dizer que o motivo seria o funcionamento da Delegacia de Defesa da Mulher 24 horas, né? Então, a delegacia agora está atendendo de forma ininterrupta, tanto à noite como nos finais de semana e feriados. As mulheres procuram um atendimento presencial quando ocorre uma situação mais grave, né? Quando que aquela discussão já partiu para ofensas verbais, para ameaças à integridade física, ameaça à vida dela, e quando também culmina em agressões físicas. Para a vereadora Amélia Naomi, ter uma delegacia com atendimento 24 horas de forma ininterrupta fortalece o suporte imediato às vítimas. Essa iniciativa, segundo a vereadora, traz mais dignidade e segurança para as mulheres. Agora, desta forma, ela faz a denúncia no mesmo horário, à noite, né? Então ela é atendida com dignidade. Então isso é muito importante, porque não é fácil denunciar, as mulheres sofrem em fazer a denúncia, só fazem isso porque é necessário. Então acho que foi uma vitória importante a Delegacia 24 horas. Outro fator que incentivou que cada vez mais mulheres denunciassem os agressores na delegacia é o atendimento humanizado. Antes de registrarem a ocorrência, as vítimas são acolhidas por voluntárias da ONG SOS Mulher, entidade de apoio a mulheres em situação de vulnerabilidade, que possui uma sala na DDM. Nós recebemos essa mulher que vem machucada, emocionalmente, fisicamente, muitas vezes. Nós acolhemos essa mulher, ouvimos, sempre com uma palavra amiga e
encaminhamos elas também para os nossos serviços, né? Que são serviços de orientação jurídica, psicológica e no trabalho com assistente social que é feito na nossa sede no bairro 31 de Março. A Delegacia de Defesa da Mulher também oferece atendimento especializado. Um dos diferenciais é o uso de sistema audiovisual para o registro dos depoimentos, ferramenta que evita a revitimização, situação em que a vítima é forçada a repetir diversas vezes o que aconteceu, revivendo o trauma da violência. E facilita também a análise do julgador sobre esse caso. Muitos casos a mulher pede medida protetiva pela situação de risco, então quando esse pedido da mulher é encaminhado pela delegacia para a justiça, então o juiz de direito ele pode analisar melhor como a situação ocorreu e qual é a realidade dos fatos, porque é um depoimento mais autêntico do que aquele escrito. Então, nós temos percebido que aumenta, inclusive, o número de deferimentos desses pedidos de medida protetiva quando o atendimento é feito presencialmente aqui na delegacia. Antes, a delegacia era vista como um local que intimidava as mulheres. Para a presidente da ONG SOS Mulher, isso mudou. Com um trabalho de acolhimento e humanização, as vítimas se sentem mais amparadas e encorajadas a registrarem boletim de ocorrência contra os agressores. É muito importante porque na hora do sofrimento, ela se sente realmente amparada, né? Então isso dá um suporte, né, emocional muito, muito bom. E garantir a proteção das mulheres e incentivar a denúncia são papéis da Câmara Municipal e do Poder Público, de acordo com a vereadora Amélia Naomi. A primeira coisa é romper com o machismo. Nós temos que romper com a cultura, né? E com a educação. Isso é fundamental que na rede municipal tenha essa pauta da questão da violência, porque as crianças assistem à violência em casa e vão ficando adulto e reproduzindo esse tipo de ciclo. E esse ciclo tem que ser quebrado. Então só é quebrado se a gente mudar a concepção de vida dessas pessoas. Em caso de violência doméstica ou crime sexual, basta ir até a Delegacia de Defesa da Mulher, na Avenida Comendador Vicente de Paulo Penido, número 234, no Parque Residencial Aquários, a qualquer hora e dia. O boletim de ocorrência também pode ser feito de forma online na Delegacia Virtual da Mulher. E a gente também reforça o papel de todos contribuírem com o fim da violência doméstica. É muito importante que haja denúncia para que as autoridades competentes possam agir. Então, se você souber de algum caso de violência contra a mulher, não deixe de chamar a polícia pelo 190. E a partir das denúncias, a mulher que sofre violência pode ser amparada em diversas frentes. Aqui em São José, uma dessas frentes é a Patrulha Maria da Penha. Desde a criação em 2019, mais de 1.200 mulheres contaram com o apoio da patrulha e 96 agressores foram presos. E para contar mais sobre esse trabalho, eu chamo agora a repórter Ana Vitória. Importante trabalho, né, Ana? Boa tarde. Oi, Guerra, boa tarde para você e boa tarde a todos que nos assistem. Olha só, o programa Maria da Penha, que foi criado aqui pela Guarda Municipal, desde quando começou, já atendeu mais de 1.200 mulheres. Mas para a gente entender como que funciona, eu vou conversar com a Nilce Serafim, coordenadora da Patrulha Maria da Penha. Nilce, para a gente começar, o que é a Patrulha Maria da Penha? Boa tarde a todos. O programa Patrulha Maria da Penha é um trabalho desenvolvido para atendimentos de vítimas de violência doméstica ou em situação de vulnerabilidade. E como que as mulheres podem fazer parte da Patrulha Maria da Penha? Ela registrando o boletim de ocorrência, tendo a medida protetiva, o Ministério Público, a DDM e a Defensoria fazem o encaminhamento para nós e nós fazemos o cadastro onde começamos o trabalho de proteção no seu dia a dia a essas assistidas. E como que funciona o atendimento da Patrulha Maria da Penha? Existe uma atuação integrada? Sim, existe todo um trabalho de rede, juntamente com o Ministério Público, né, e a DDM, que nós fazemos o atendimento de todas essas mulheres que passaram por violência. Quem está em casa está assistindo essa reportagem nossa, viu uma mulher sendo agredida ou passando por violência doméstica, como denunciar?
todos que presenciarem ou saberem de uma vítima, ou um vizinho, algum parente que esteja passando por essa situação de violência doméstica, eles podem estar fazendo através do 153, do 190, do 181, informando que não há necessidade de se identificarem. É isso, Nilce, muito obrigada. Então, Guerra, se você presenciar alguma agressão, denuncie e que essa mulher possa fazer parte do programa Patrulha Maria da Penha. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Filane, pelas informações. Então, pessoal, as mulheres que não estão dentro do programa, mas estiverem em perigo, podem ligar para o 153, que é o telefone da Guarda Municipal, e como a gente já falou, tem também o 190, que é o telefone da Polícia Militar. E toda segunda-feira a gente tem um quadro especial aqui no Boletim, O Seu Direito. A nossa ideia é te ajudar com dicas importantes para fazer valer os seus direitos nas mais diferentes esferas, seja como consumidor ou como cidadão. E vamos ver qual vai ser a dica de hoje? Oi, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do quadro Seu Direito. Nosso compromisso é te deixar bem informado sobre a legislação do país. Hoje vamos falar sobre direito do consumidor. O tema é a responsabilidade das empresas que têm estacionamento. O estabelecimento é responsável pelos veículos dos clientes que frequentam o local? E aí, qual é o seu direito? A gente entende que sim, o Código de Defesa do Consumidor tutela isso, porque esses estabelecimentos comerciais, não só gratuitos quanto pagos, eles são responsáveis pelos veículos deixados lá dentro. E existem decisões judiciais nesse sentido e até uma própria súmula do STJ que já tratou esse tema específico, já tem algum tempo. Então, se ocorrer algum problema lá, os estacionamentos são responsáveis. Um detalhe interessante é que os estabelecimentos eles funcionam como um fiel depositário desse veículo. Então, o que acaba gerando essa obrigação. E um fato importante são os objetos deixados dentro dos veículos. Não pode haver assim, nenhum tipo de abuso por parte do consumidor, deixando os objetos à mostra, muito fácil ali, objetos às vezes caros. E nesse ponto, os estabelecimentos comerciais não são responsáveis por esses objetos ali deixados fáceis. Diferente se tiver num porta-mala, escondido ali algo, né? Mas em linhas gerais, sim, são responsáveis. E a gente segue o jornal com a nossa previsão do tempo para a tarde desta segunda-feira e também amanhã. Na tarde desta segunda-feira, o dia será de sol, mas segue carregado de nuvens e com possibilidade de garoa à noite. A máxima será de 20 graus e a mínima de 15. Já amanhã, na terça-feira, o sol aparece entre nuvens, mas sem chances de chuvas ao longo do dia. A máxima prevista será de 22 graus, com mínima de 14. E tá no fim, pessoal. Eu quero agradecer a sua companhia aqui com a gente no Boletim Legislativo e te lembrar que amanhã, a partir das 2 horas da tarde, a gente está de volta. Aqui na tela está o nosso endereço do Instagram, do Facebook e do YouTube, que é o mesmo para todas as plataformas, o @TV Câmara SJC. A seguir, vocês ficam com o Hora do Esporte. Até mais!